O Alexandre de Moraes, de maneira abusiva e totalmente ilegal, determinou a prisão domiciliar de 10 acusados lá no, entre aspas, inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Então 10 das pessoas absurdamente condenadas por um inquérito sem base nenhuma na realidade, agora estão em prisão domiciliar. Elas estavam apenas com medidas diversas da prisão, estavam com medidas cautelares, né? Então elas tinham que usar a tornozeleira, não poderiam sair à noite em determinadas situações, mas podiam sair de casa, podiam fazer outras coisas. Agora, com a prisão domiciliar, são obrigados a ficar em casa todo o tempo, não podem sair de casa em momento algum. Isso, evidentemente, é mais uma restrição, e pior do que isso, uma restrição absurda. Uma restrição que a única justificativa dada pelo Alexandre de Moraes é que outra pessoa tentou fugir, o Silvinei Vasquez. A gente falou ontem sobre a fuga do Silvinei Vasquez, e eu cheguei a falar para vocês que o caso dele vai acabar repercutindo nas outras pessoas, né? Veja, não é uma coisa legal isso. Do ponto de vista legal, isso não deveria repercutir. Você não pode ter a sua situação, uma prisão preventiva, uma prisão cautelar decretada por algo que outra pessoa fez. Se você tentar fugir, ou seja, o caso do Silvinei Vasquez, que tentou fugir e agora vai ser preso e coisa e tal, o caso dele dá para entender, não tem muito como escapar. Assim, eu concordo que é um absurdo a prisão dele, porque é um absurdo todo esse processo contra o Bolsonaro, mas a verdade é que né, ele vai ser preso agora. Agora, os outros que não fizeram nada, então peraí, então eu não tentei fugir e eu vou ser punido pelo cara que tentou fugir, que história é essa, né? Um absurdo completo isso daqui. Vamos entender esse caso. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Presidente Trupiniquim, apareceu listra na tela do meu Samsung e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A Polícia Federal cumpriu mandado de prisão domiciliar contra 10 condenados pela, entre aspas, trama, entre aspas, golpista, né? A Polícia Federal cumpriu medidas determinadas pelo STF contra condenados um dia depois do ex-diretor da PRF fugir. A gente já falou no vídeo de ontem, o Silvinei Vasquez, que era diretor da Polícia Rodoviária Federal na época do Bolsonaro, foi acusado de um monte de coisa que não tem lógica nenhuma ligação com o suposto golpe, não sei o que lá. Mas você lembra que o PT na época reclamou que ele estaria fazendo blitz no Nordeste e que isso estaria impedindo o pessoal de votar e não sei o que lá, o que é um absurdo. Sempre teve blitz da Polícia Rodoviária Federal em época de eleição, justamente para evitar o transporte ilegal de eleitores. Agora a gente viu esse negócio dessa briga toda, porque o Alexandre de Moraes queria que o Lula ganhasse a eleição, ele fez tudo, botou o dedão na balança para o Lula ganhar a eleição, inclusive permitindo que determinando que ônibus deveriam transportar eleitor e não sei o que lá, umas coisas totalmente contrárias à própria lei eleitoral, mas que, né, foi o que aconteceu. E, no entanto, o Lula ganhou a eleição de fato, e aí o Silvinei Vasquez, como ficou conhecido, foi criticado pelo PT, acabou sendo condenado. É a mesma lógica que levou o Felipe Martins, por exemplo, para ser condenado também. O Felipe Martins não fez nada, não tem nenhuma ligação com o golpe, não tem ligação com nada, mas foi muito criticado pela esquerda. Se foi muito criticado pela esquerda, tem que botar ele no golpe também. O Alexandre de Moraes deu um jeito de botar ele lá, mesmo sem ter evidência nenhuma, sem ter nada, né? Inclusive o Felipe Martins foi uma das pessoas que foi alvo dessa prisão domiciliar agora, né? Então tá aqui, ó, além de Denicoli, outros 6 militares são alvos da ação. A PF cumpre determinação com o apoio do Exército Brasileiro em parte das diligências, segundo o Metrópolis. Aí tem aqui outros soldados, outras pessoas do Exército que também passaram a estar em prisão domiciliar. Ontem, o Silvinei Vasquez foi entregue à Polícia Federal depois de ser preso no Paraguai, a gente já falou sobre isso ontem. Então ele vai para prisão fechada, né? Outros 9 condenados e o Felipe Martins foram para a prisão domiciliar. Um absurdo aqui, ó. Moraes determina a prisão domiciliar do Felipe Martins. Mais um absurdo, por quê? Porque ainda não teve o trânsito em julgado da condenação dele, ele não pode ainda cumprir a pena. No entanto, o Alexandre de Moraes não está nem aí, né? A ideia do Alexandre de Moraes é fuder mesmo com o Bolsonaro, com os bolsonaristas, quer marcar muito essa posição e no final das contas essa é a situação que ele está gerando. Esse é o problema que ele está gerando no Brasil com essa ideia maluca dele, né? Aqui, ó, o Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar de Felipe Martins após tentativa de fuga de Silvinei Vasquez. Como que a tentativa de fuga de uma pessoa vai causar uma medida cautelar contra outra pessoa? Isso não tem lógica, não tem sentido nenhum. O Felipe Martins
teve inúmeras oportunidades de fugir em várias situações. Aliás, ele foi preso porque foi acusado de tentar fugir, sendo que ele não fugiu. Ele saiu de Brasília, foi lá para Ponta Grossa, lá no Paraná, e ficou lá. Não teve nenhum movimento dele em direção a uma fuga, alguma coisa assim. E, no entanto, ele foi preso pelo que outra pessoa fez, pelo que o Silvinei Vasquez fez, né? Eu falei para vocês que isso iria acontecer. Eu falei que essa tentativa de fuga do Silvinei Vasquez iria acabar prejudicando outras pessoas. Mas, de novo, é um absurdo, não deveria ser assim. Pela lei brasileira, você a culpa por alguma coisa não transcende daquela pessoa para outras pessoas. Você não pode ser condenado pelo que outra pessoa fez, não faz sentido isso, né? E o Jeffrey Schickini, que é o advogado do Felipe Martins, falou que mais um ato que atenta contra o Código de Processo Penal e contra a Constituição Federal, evidentemente, ele ser preso por conta de uma possível fuga que ele possivelmente faria, mas que não deu nenhuma intenção de fazer, né? Aqui, ó, no Brasil agora se responde pela conduta de terceiros, né? E, de fato, essa é a situação. Está aqui a declaração do Jeffrey Schickini. A Polícia Federal acabou de sair da casa do Felipe Martins. Uma perseguição sem fim, eu concordo plenamente com isso, um absurdo esse tipo de coisa, nada não justifica essa prisão. Por mais que seja um absurdo que o Silvinei Vasquez fez e coisa e tal, embora seja compreensível também, ele está sendo acusado de algo que ele não fez. Pura perseguição à direita, mas é aquele negócio, né? Acabou sendo pego, né? No final, são 10 mandados de busca e apreensão contra condenados do, entre aspas, golpe. Teve gente em São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Tocantins, Bahia, Distrito Federal, alguns com o apoio do Exército, exatamente por conta dessa história, né? Então, muito triste isso, mais uma arbitrariedade feita pelo Alexandre de Moraes, e a diferença é essa, é importante notar, tá? Algumas pessoas estão falando assim, não, mas ele já estava com tornozeleira. Já estava com tornozeleira, mas antes era apenas medidas cautelares, ou seja, ele não podia sair da cidade que ele estava sem licença, ele tinha que aparecer no fórum não sei quantas vezes por semana, uma vez por semana, não sei, mas ele estava livre, ele podia sair de casa, podia, né, fazer o que quisesse. Agora, com a prisão domiciliar, não, ele tem que ficar em casa, ele não pode sair de casa mais até a próxima decisão do Alexandre de Moraes, que muito provavelmente deve ser o início do cumprimento da pena. Ele ainda tem recursos a serem apresentados, tem o recurso de embargos de declaração, possivelmente outros embargos também, tem embargos infringentes, enfim, tem outras coisas que podem ser propostas em termos de recurso, mas muito em breve o caso dele deve ir para trânsito em julgado, e aí ele começar a cumprir sentença. Mas é curioso isso, porque nesse momento a gente está no recesso judiciário, então não vai ter nada nesse momento, né? Provavelmente a prisão dele vai ser lá em fevereiro, quando retornar o judiciário do recesso. Mas o Alexandre de Moraes já determinou aí a prisão domiciliar dele e de mais um monte de gente. Um absurdo isso daqui, mais uma arbitrariedade do Alexandre de Moraes, mais um motivo pelo qual o Alexandre de Moraes vai ter que responder por esses crimes que ele tem cometido contra o Brasil. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.